Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava fazendo com uma aluna do meu método de emagrecimento, fazendo uma conexão do momento que ela está vivendo com a palavra de Deus. E aí ela me mandou essa passagem, que é João 6,35, que fala o seguinte: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Tem uma boa parte do João 6 que fala sobre isso, Jesus, o pão da vida. Então depois você pode ler e entender todo o contexto. O pão aqui na Bíblia é usado em diferentes situações para dar conotações diferentes, mas nenhuma palavra da Bíblia é escrita à toa. E quanto mais a gente esmiuça a Bíblia, ora antes de ler a Bíblia, reflete sobre aquilo, imagina aquilo tudo, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vê conexão com tudo relacionado à nossa vida, nas mínimas coisas. E tudo é relacionado: o corpo, a formação do nosso corpo, a respiração, as funções do nosso corpo, a forma como o nosso corpo vai passando por transformações ao longo da vida, a nossa alma, nossa mente, as nossas emoções, pensamentos e sentimentos e a parte espiritual. Tudo está ligado o tempo todo. Então aqui, quando fala que Jesus é o pão da vida, eu não posso pegar isso como uma afirmação no sentido de eu não preciso comer se Jesus é o pão da vida. Se aqui diz que o que vem a mim, vem a Jesus, não terá fome, e quem crê em mim não terá sede, se eu usar isso num contexto natural, físico, alguém poderia dizer: tá levando isso para uma análise extrema, então não preciso comer nem beber? Não, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Se nós estamos vivos, estamos tendo um corpo físico, nós precisamos suprir as necessidades físicas do nosso corpo. Então a gente precisa comer comida, seja o pão, ou seja o arroz, ou a carne, ou a fruta, o que quer que seja. Nós precisamos de comida. Mas o que esse versículo diz é que Jesus é o pão da vida, ou seja, a comida física mantém a nossa vida física. O espiritual mantém a nossa vida espiritual, que é o que sustenta a nossa vida emocional. Ou seja, não tem nada de errado com você comer comida para suprir as necessidades do seu corpo, mas passa a estar errado quando você usa comida para suprir as suas necessidades emocionais, até as espirituais. Esse é o lugar de Jesus, porque ele é o pão da vida. Então ele nos sustenta espiritualmente e emocionalmente. Então quando a gente fala que uma pessoa está comendo por emoções erradas, eu como por ansiedade, eu não consigo controlar as minhas emoções, aí está o erro. Então é um limite entre você poder e dever comer. É totalmente, vou usar uma expressão aqui, antinatural, você ter fobia de comida, recusar comida, querer comer pouquinho, vilanizar a comida para ter como benefício o emagrecimento. Isso é totalmente desconectado. Você precisa amar a comida, valorizar a comida, ser feliz pela existência da comida, porque foi o recurso que Deus deu para alimentar o nosso corpo físico. Agora, entre você gostar de comer e comer por emoção errada, existe uma diferença. A comida é uma fonte de necessidade física e uma fonte de prazer. Mas assim como todas as fontes de prazer, existem várias orientações aqui na Bíblia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Fala sobre o exagero, fala sobre vícios, fala sobre a falta do uso do domínio próprio. Então são coisas muito divergentes. Hoje, no meu método de emagrecimento, uma aluna falou exatamente isso. Olha, eu amo comer, vou logo avisando. Eu adoro comer, eu sou de roça, gosto muito de comer. Como se ela estivesse me dizendo: olha, vai ser desafiador emagrecer gostando de comer. E eu falei pra ela: não tem nada de errado com isso. Graças a Deus, você gosta de comer. Isso é associado à vida. Quem não gosta de comer está doente, fisicamente ou emocionalmente. Você gostar de comer não tem nada de errado, e não vai ser isso que vai te impedir ou te atrapalhar de emagrecer. O que tem errado é você ultrapassar essa linha e ir pro lado contrário, onde ao invés de você submeter as suas emoções a Deus, no caso aqui tá falando especificamente sobre Jesus, e entregar as suas emoções à comida, como se o prazer momentâneo que a gente tem de comer um doce, um pão, um bolo, uma massa, um salgadinho, o que quer que seja, fosse capaz de suprir uma necessidade que é o papel de Jesus suprir. Então, leiam com calma João 6, do 22 ao 40. Todo esse trecho fala Jesus, o pão da vida, e aqui no 35 é o que eu falei. Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, a gente precisa colocar Jesus no caminho intermediário entre as nossas necessidades que não estão de acordo
acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com o que Deus quer para nossa vida. Quando a gente se desalinha, se perde dele, aí é que entra o problema. Hoje eu estava vendo um vídeo de uma moça profetizando sobre a vida de uma pessoa e ela dizia, corra a sua corrida sem desviar os olhos de Deus, ou corra a sua corrida e mantenha os olhos fixos em Deus, alguma coisa assim. Ou seja, a gente vai caminhar, a gente vai seguir para um determinado lugar, mas se a gente perder os olhos de Deus, da companhia que Ele faz para nós no caminho, dos recursos que Ele nos dá nos desafios do caminho, do acesso que Ele nos dá ao consolo que a gente precisa muitas vezes quando está muito difícil, a gente se perde. Então coloque cada coisa no seu devido lugar. A comida tem um lugar importante na nossa vida. O prazer que a comida nos traz também tem um papel importante. Agora, você se perder emocionalmente e isso trazer consequências ruins, físicas para você, para sua saúde e até emocionais, porque isso acaba com sua autoestima, não só pelo peso que você tá, mas pela sua incapacidade de entender que você consegue vencer isso tudo, consegue manter a sua palavra sobre o que você vai comer ou não, enfim. Então, coloque cada coisa no seu devido lugar, siga num caminho sem perder o foco de Jesus, porque Ele é a nossa fonte, não só emocional, mas espiritual. E por Ele nos sustentar dessa forma, a gente consegue colocar o alimento na nossa vida no seu devido lugar, tá bom? É isso. Um beijo.